Qual a chance de Daverson virar reforço do Vasco? Te atualizo também sobre o futuro de Adrielson. Falo sobre o Forest, exigindo compensação financeira pesada para liberar Cuiabano. Para completar, notícia exclusiva, sonho vascaíno vai jogar no Chelsea. Tem as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre dê tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Brenner desembarcou no Rio de Janeiro nessa sexta-feira para se apresentar ao Vasco e ele admitiu que o acordo foi fechado com o Cruz Maltino graças à insistência de Fernando Diniz, que ligava quase todo dia para ele. Bora falar de notícia exclusiva. Fui o primeiro a contar na tarde dessa quinta-feira nas minhas redes sociais que Douglas Luiz, que era alvo, sonho de consumo dos dirigentes vascaínos, já tem novo clube. Ele vai defender o Chelsea por 6 meses, empréstimo até o fim da atual temporada europeia. Só para lembrar, o Douglas Luiz, revelado no Vasco, pertence à Juventus e vinha jogando no Nottingham Forest. Chelsea entrou em contato com a Juventus, conseguiu acordo com o time italiano e também com o Forest, que aceitou a antecipação do fim do empréstimo. Diante desse cenário, o anúncio deve acontecer nas próximas horas e está completamente descartada a chance de Douglas Luiz virar reforço vascaíno. Já era um negócio praticamente dado como impossível diante das cifras. Douglas Luiz tem salário astronômico, tem valor de mercado no futebol europeu e segue chamando a atenção dos principais ou de alguns dos principais times do velho continente. Para completar, registrar que se o Vasco está perdendo o Ryan e não conseguiu trazer Douglas Luiz, há alguns movimentos importantes. Marino Inestrosa já assinou o seu contrato, duração de 4 anos, operação entre 5 e 6 milhões de dólares. Brenner é esperado nessa sexta-feira no Rio de Janeiro para realização de exames médicos e assinatura do contrato, e o Vasco promete usar parte da grana que vai receber com a venda do Ryan para o Bournemouth para trazer um jogador de primeiro nível. Boa notícia para os clubes brasileiros que procuram zagueiro. Adrielson não vai mais jogar no CSKA da Rússia. O ex-jogador do Botafogo, que pertence ao Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos, tinha negociações avançadas com o clube russo. O Al-Ahly pediu uma compensação financeira um pouco maior depois do acordo e a conversa foi desfeita. Por que eu considero o Adrielson uma ótima opção? Zagueiro de 27 anos de idade que deixou ótima impressão com a camisa do Botafogo. E no mercado de zagueiros extremamente alto, em que o Vitão foi comprado por 10 milhões e meio de euros pelo Flamengo, em que o Jonathan Jesus quase se transferiu para o Zenit por 10 milhões de euros, em que o Joaquim, que pertence ao Tigres e esteve na mira do Palmeiras e também do Cruzeiro, não chegaria por menos de 9 milhões de dólares, e que, por exemplo, o Zenit pede para que o Nino seja liberado algo próximo a 8 milhões de euros, o Adrielson pode ser comprado por mais ou menos 3 milhões e 200 mil euros. Ele havia sido vendido por um valor bem baixo pelo John Textor para o Lyon, na oportunidade em 2023, 3 milhões e 600 mil euros. No Lyon ele não conseguiu explodir, acabou sendo emprestado e depois vendido para o Al-Ahly por apenas 2 milhões e 200 mil euros. Seu time precisa de zagueiro. O que você pensa sobre o Adrielson? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E essa história de que Daverson pode virar reforço do Vasco. Centroavante é torcedor declarado do Cruz Maltino, isso todo mundo sabe. Também se tornou notícia nos últimos dias que ele rescindiu seu contrato com o Fortaleza. O Lion havia o comprado por 7 milhões de reais em março do ano passado e por conta das cifras muito altas do salário, algo na casa dos 800 mil mensais, Fortaleza optou por rescindir seu contrato de forma amigável. Dessa maneira, o Daverson está livre e foi sugerido ao Vasco. Cruz Maltino, que andou conversando também com Cláudio Spinelli, centroavante argentino do Independiente Del Valle. Mas a informação que eu tenho é de que com a contratação do Brenner, o Vasco entende já ter resolvido o seu problema para centroavante. E o Daverson, nesse momento, tem tratativas avançadas com outro clube do futebol brasileiro que não o Vasco. Qualquer novidade sobre o tema eu volto para contar para vocês. Antes de mudar de assunto, só registrar que Ryan, que ainda não foi vendido de forma oficial ao Bournemouth, se casou nessa sexta-feira no Rio de Janeiro. O meio atacante deve ter sua transferência para o clube inglês oficializada na próxima semana. E o Vasco recebeu a sugestão de um lateral direito que atua em Portugal. Trata-se de Diniz Pinto. Jogador de 25 anos de idade, velho conhecido do Admar Lopes, o executivo de futebol Cruz Maltino. Em Portugal, já dão um negócio entre o jogador e o Vasco como avançado.
tratativas em estágio final. Falta o acordo do Vasco com o Moreirense. O time português está tão preocupado com a saída do Diniz Pinto que já cogita analisar o mercado em busca de alternativas. Operação que geraria na casa dos 2,5 milhões de euros. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com representantes do Vasco e ainda estou esperando uma resposta para confirmar essa história. Só é importante lembrar que para lateral direito o Vasco tem hoje o PH, um dos principais jogadores da posição, convocado até para a seleção brasileira. Se o Vasco está de olho em lateral direito, pode ser que o PH não tenha a vida muito longa em São Januário. O que você pensa sobre essa possibilidade? Já usa o espaço para comentário, registre a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Cuiabano, lateral esquerdo do Nottingham Forest e especulado em vários clubes por aqui. Corinthians, Cruzeiro, Santos, Botafogo e Vasco foram alguns daqueles que demonstraram a intenção de fechar com o atleta. Cuiabano, que tem 22 anos de idade e havia sido comprado pelo Forest na temporada passada por 6 milhões de euros. Pois bem, Forest já avisou que emprestar está completamente fora de cogitação. No melhor dos cenários, o que pode acontecer é uma venda, mas a pedida é pesada, 10 milhões de euros ou mais ou menos 62 milhões de reais. Importante registrar que se for para emprestar, Forest vai preferir colocar o jogador que não tem sido utilizado pela equipe principal para jogar no Rio Ave em Portugal ou no Olympiacos da Grécia. São outros dois clubes do hall de equipes de Evangelos Marinax, um magnata grego que chegou a negociar e conversar com o São Paulo e Vasco da Gama no futebol brasileiro. Boa noite, Nicola. Adrielson no Vasco tem fundamento? Não. Tendência é que o Adrielson se mude para o futebol, vai jogar no futebol russo. Ele uma mudança interna por lá, tá? E já tinha uma negociação mais ou menos avançada. Você pediu para falar sobre Cuiabano. O Forest não pretende emprestar o Cuiabano. Se fosse para emprestar, o Forest daria preferência para Olympiacos ou Rio Ave, que são clubes do grupo do John Textor, assim como o Nottingham Forest. Para completar, sobre o Vasco, eu contei hoje, chegou uma informação de que um atleta chamado Diniz Pinto, lateral direito, 25 anos de idade, pertence ao Moreirense, tem sido observado pelo Vasco. Ele foi oferecido para o Cruz Maltino. O pessoal do Vasco gosta das características. Não dá para dizer que houve avanço, que tem alguma coisa fechada, mas foi um nome sugerido, tá bom? Diniz Pinto, 25 anos de idade, atleta do Moreirense. Fala, minha turma, beleza? Mais um giro de notícias para você, chegando para você ficar super interessado nas últimas notícias do Vasco, rapaziada, esse do papo de qual é o nome? Davidson e Adrielson, seria uma boa ou não? Deixa aí no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscreva no canal, ativando o sino das notificações. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.